Paizinho amado, muito obrigado, Senhor, por este momento. Paizinho, fala conosco hoje através da Tua palavra, que tudo que será discutido aqui possa, meu Pai, de fato reverberar nossos corações, Pai. Abençoa, meu Pai, todos nós, abençoa também quem não pôde vir e que também está vindo, Paizinho amado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, a gente tem estudado semanalmente, né, algum capítulo de Romanos. Eu estou meio cansado, mas é aquela história, né? A gente sai do trabalho, pega ônibus, e o ônibus quase, cara, o ônibus quase quebrou vindo para cá. O ônibus desligou, daí eu falei assim, Senhor, não vou chegar a tempo. Faz esse troço funcionar. Funcionou. A oração do proletário, né? É impressionante. A oração de quem... Não, você sabe aquele dia que... do crente trabalhador, né? Sabe que tem aqueles dias assim que você sai de casa e fala, cara, não deveria ter saído da cama, né? Teve uma semana que todos os dias que eu peguei o ônibus quebrou. Todos os dias. Que delícia, né? Era Deus falando assim, fique em casa, eu vou cuidar de você. Vai vir dinheiro, a oferta, vai chegar. Bom, mas então temos estudado semanalmente, né, Romanos. Hoje vamos entrar em Romanos 8, que é um capítulo chave para o entendimento da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos pegar, é um trecho meio grande, que ele vai do capítulo 1 até, o versículo 1 até o versículo 30. É praticamente o capítulo inteiro, né? Tem ali só um último trechinho de 9 versículos. Vamos começar separando, né? Como o bom serial killers, né? Por partes. Vamos começar separando por partes. Ô Valmir, você conseguiu baixar os slides? Só para o pessoal acompanhando. Então, vamos começar lendo o versículo 1 ao 4. Ô Marta, aproveita aí, você está assim, feliz? Leia para nós aí do 1 ao 4. Uhum. Eu estou com preguiça. Amém. Tem mais um. Vai terminar em espírito ali, né? Isso. Amém. A Karen me lembrou que eu tinha que ter levado o microfone ali, mas sabe quando você já está mais para lá do que para cá? Então, oi? Daí vai ter que ler de novo, né? Então na próxima eu jogo. Gente, então esse trecho, ele apresenta um retrato grande e completo de Deus aqui. Tanto a ação do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E é uma clara declaração de Paulo sobre o que foi feito na cruz, né? Os teólogos chamam de teologia da expiação, é um termo bonito. Aqui são unidas críticas a respeito da lei judaica e lampejos de como essa lei ela é estranhamente cumprida no Evangelho. Só que Paulo vai desenvolver mais essa ideia mais para frente. Também exibe uma esperança que Paulo nutria de que não há mais condenação para aqueles que estão no Messias, né? Então, ele já começa falando isso no versículo 1. Mas, no entanto, deixamos muitas vezes de perceber o papel que esse trecho tem na argumentação da carta, né? Paulo está... E que é um problema nosso, normalmente, a gente lê por trechos, como se fosse aquelas... Vocês lembram da caixinha de promessas? Vocês lembram da caixinha de promessas? É legal, é bonito, tal, todo mundo lembra das palavras de Deus e tudo mais, mas é um problema porque, quando você lê o trecho, separado, você esquece que ele está dentro de um contexto maior, não só contexto maior, mas dentro da mesma argumentação de Paulo. E a gente gosta muito de lembrar versículos, né? Então, esse trecho específico que a gente está trabalhando hoje, ele tem um papel fundamental na argumentação que Paulo está desenvolvendo já há alguns capítulos. E o N.T. Wright, que é o autor que eu sempre estou citando aqui, que é o que eu utilizo mais para fazer os estudos, ele e o Craig Keener, né, é que
nesse trecho, a gente deveria olhar para ele melhor antes de esmiuçar o que Paulo está falando. Então, esse trecho ele segue o mesmo argumento que Paulo está desenvolvendo no capítulo 7. Pode mudar, Valmir, está no slide seguinte. Não, você foi muitos a mais. Volta um para trás. Mais um para trás. Não, é um para frente, desculpa. Então, e ele vai prosseguir nessa argumentação até o versículo 11. Né? Ficou horrível. Não ficou tão ruim de ver daqui, né? Então, nele descobrimos, né, o N. T. Wright falando, que como acontece de a intenção da lei de dar a vida ser por fim alcançada de maneira gloriosa, quando, mediante o Espírito, Deus dá a vida ressurreta a todos que pertencem ao Messias, Jesus. Em nossa presente passagem, a base para essa conclusão é estabelecida com firmeza à medida que Paulo revela o agora, porém, do Evangelho. Né? E ele vai trabalhar nisso daí até o finalzinho do capítulo. A gente gosta muito também de falar da já e ainda não, né? Também são coisas assim, essa tensão entre o que já acontece, né, o agora, mas, né, sempre tem alguma coisinha do Evangelho. As boas novas que tratam dos problemas e das dificuldades que toda a raça humana, incluindo Israel, de todo modo ainda estaria enfrentando. Então essa passagem, e a próxima, que a gente vai ver, que vai finalizar no versículo 11, elas são tanto uma conclusão do capítulo anterior, do que Paulo estava trabalhando, quanto uma introdução ao resto do capítulo. Tá? E aqui que entra uma coisa interessante, pode mudar, Valmir. O Paulo, ele tem um estilo de argumentação habitual dele, que é um negócio meio esquisito. Porque ele começa o versículo dizendo uma coisa, né? Ele fala assim, agora, pois, né? Algumas versões põem, portanto, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas, na verdade, ele está anunciando o ponto principal nesse versículo, mas ele não vai tratar disso exatamente agora. Ele vai dar uma explicação de forma resumida no versículo 2, que ele ainda vai precisar explicar melhor mais para frente. Os 3 e o 4 ele explica de uma forma que a gente possa entender um pouco melhor. Os 5 até o 8, ele abre ainda mais essa explicação para só nos versículos de 9 a 11 ele finalizar o que ele está querendo dizer e explicar o que de fato é. Por que agora não tem mais nenhuma condenação? Então, Paulo ele é um negócio meio esquisito. É um jeito diferente da gente argumentar, né? Porque a gente aprende na escolinha, né? Fazer, né? Faz primeiro uma introdução ao assunto, um desenvolvimento, uma conclusão. Paulo começou com a conclusão, e daí que ele vai desenvolver para depois te explicar no final. É um pouco diferente, né? Por isso que era inteligente, né? É um bicho brabo. É um bicho muito brabo. E se a gente pensar, né, é o que mais escreveu no Novo Testamento, né, e na Bíblia como inteiro. Então, um ponto importante aqui, uma coisa que o N. T. Wright atenta para a gente levar para a vida, quando a gente for estudar qualquer livro de Paulo, que você não pode parar em um versículo. Vá até o fim, não às vezes você tem que ler a carta inteira para reler, para daí você começar a entender. Paulo teria zerado no vestibular, na redação. Mas fazia parte da forma de escrita da época, né? E como a Marta falou, um sujeito muito inteligente. Então, pode mudar, Valmir? Então, no versículo 1, ele faz uma declaração importante. Olha, não há condenação. Ele fala assim, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas por que Paulo vai dizer, portanto, ou pois? Porque o capítulo 7, ele não termina assim com uma coisa falando assim, olha, agora a gente pode concluir isso com uma forma assim, pá, que legal. E a resposta vem nos porquês que ele vai trazer nos 2, 3, 5 e 6. Olha que legal que o N. T. Wright diz para a gente. Não existe condenação porque a lei Espírito os libertou da lei pecado. Porque Deus agiu em seu Filho e em seu Espírito, a fim de condenar o pecado e conceber vida. Porque existem 2 tipos de seres humanos e porque vocês são do tipo Espírito. Porque esses 2 tipos estão se dirigindo respectivamente à morte e à vida. Não existe condenação por conta disso. Que é o que a gente está discutindo desde, eu acho que do capítulo 6. É o 5 até.
Os dois tipos de humanidade, aqueles que estão em Adão, aqueles que estão em Cristo. Cristo como símbolo de Israel, que simboliza o mundo, não sei o quê, a morte dele, que nos liberta, nós morremos para a lei do pecado, vivemos para a lei do Espírito e tal. Ufa! Então ele está desenvolvendo isso. E lei, nesse trecho, acho que eu viajei, isso mesmo. Lei nesse trecho, ele não deve ser entendido como uma coisa diferente do que lei de Deus. Porque Paulo vai trabalhar esse paradoxo. O Espírito esteve agindo para fazer o que a lei queria fazer. Conceber vida. Vida moral no presente, vida ressurreta no futuro. A lei considera o que Deus está realizando, sabendo que era capaz de fazer por si, que não era capaz de fazer por si próprio, mas celebrando o fato de Deus o fez. Está feito. Versículo 4. O que é importante, né? Que Paulo vai trabalhar essa distinção. Ele vai falar muito da lei, do pecado e tal. Daí uma hora ele vai falar assim, eu acho que é nesse capítulo mesmo, ele fala assim, a lei então é pecado? Eu acho que é no capítulo seguinte. A lei então é pecado? Não, a lei não é. Mas a lei mostra o pecado. E ele vai sempre trabalhar nisso. Uma hora ele vai ter uma visão muito negativa da lei, mas daí quando você vai se afundando, ele vai falar, mas a lei não é assim. A lei vem de Deus. Por isso que, fazendo aqui um parênteses, né? Às vezes a igreja tem uma tendência antinomista. Marco, o que é isso? Anti é aquilo que se opõe, nomos é lei, em grego, né? E o Wesley tem 2 sermões sobre os perigos do antinomismo. Porque qual que é o pepino? Vocês já viram aquele pessoal que fala de hipergraça, que não existe pecado e tudo mais? É essa galera. Porque eles desconsideram toda a justiça de Deus escrita no Antigo Testamento para dizer que, olha, então a graça resolveu tudo. Mas não é isso que Paulo traz, por exemplo, em Romanos. Por mais que a gente falou, lá quando a gente estudou o capítulo 3, que Paulo teve que rebater pessoas que falaram assim para ele, assim, então por que a gente não peca, já que a graça vai resolver tudo? Ele falou, opa, não é assim, existe a lei. Acontece que os seres humanos dessa nova criação, aqueles que estão enxertados em Cristo, eles podem de fato cumprir a lei, mas não a lei por si mesmo vai resolver isso. Então, o pecado aqui para Paulo, ele se encontra mortalmente ferido, e para ele não há chance de revidar. Se a gente lembrar que Jesus fala sobre o amarrar o valente, no sentido de ninguém pode entrar num lugar e tirar as coisas, senão amarrar o valente. Então é precisamente isso que ocorre com a morte do Filho de Deus, por isso que existe toda uma teologia da expiação misturada aqui no que Paulo está falando. E é o ponto que ecoa por todos os capítulos da carta, a necessidade da morte de Jesus. A gente falou já, nos capítulos, uns encontros atrás, dessas coisas. A gente já são coisas que a gente está trabalhando, assim, desenvolvendo. Mas como que essa expiação funciona? Olha que legal que o N.T. Wright fala. Sempre que eu vou ler alguma coisa do N.T. Wright, eu reparei que eu falo, olha que legal, porque eu gosto dele, né? Primeiro, Deus enviou seu Filho, o que significa que Deus não enviou terceiros, mas veio pessoalmente. Para que a passagem faça sentido como um todo, precisamos supor que por Filho de Deus, aqui Paulo quer dizer não só Jesus como o Messias, mas Jesus como a própria segunda pessoa de Deus. Parênteses, não existia ainda uma teologia fundamentada que a gente chama de trindade hoje, que faz parte da nossa ortodoxia e tudo mais, né? Mas ali você já tem lampejos disso. Mais para frente, quando a gente for falar da atuação do Espírito Santo, a gente vai ver que Paulo trata o Espírito como se fosse um ser pessoal. Não existia no judaísmo essa ideia. O Craig Kinner tem um comentário lá, comentário histórico-cultural do Novo Testamento, né? Que é bem legal, inclusive. Se um dia vocês tiverem R$120 sobrando, compre. E ele fala que os judeus eles não entendiam isso. O judaísmo entendia Espírito de Deus como ação do poder de Deus, mas não como um ser pessoal. E Paulo já está trabalhando como um ser pessoal. Então são lampejos do que mais para frente veio ser a trindade. Voltando aqui, né? Onde que eu estou? Aqui. A seguir, o Filho veio à semelhança de carne pecaminosa. Em outras palavras, exatamente no ponto em que o problema do capítulo 7 foi identificado. O pecado, como visto, né, em 5:20 e 7:13, tornou-se pecaminoso em excesso mediante a lei, pois Deus, de maneira intencional, planejou que assim fosse. Difícil isso daqui da gente entender. Agora, Israel, em quem esse aumento de pecaminosidade ocorreu, estava sintetizado em um único homem, o rei representante, o Messias.
O peso que um único homem, o rei representante, o peso que o pecado do mundo foi concentrado sobre Israel, enquanto o peso do pecado do mundo foi concentrado, tá difícil hoje, hein, gente? Enquanto o peso do pecado de Israel foi concentrado sobre o Messias. E o Messias, por sua vez, padeceu a morte de um criminoso, com a inscrição Rei dos Judeus logo acima de sua cabeça. Naquele instante, Deus condenou ao pecado, e condenou o pecado na carne. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Foi condenado na carne de Jesus. É importante perceber que Paulo faz as suas afirmações. Como Paulo faz as suas afirmações? Deus não condenou Jesus, mas sim o pecado na carne de Jesus. Da mesma forma, a carne, para o pensamento judaico, não era mal. É diferente. Às vezes a gente pensa, se a gente pega, por exemplo, filósofos gregos, o pensamento grego, eles veem o corpo como uma prisão, algo ruim, inerentemente ruim. Na história da igreja, nós tivemos grupos como os gnósticos, ouviram falar, né? Eles entendiam a carne como algo mal, o mundo criado como algo mal. Paulo não entende assim, os judeus não entendem assim. Por quê? Porque o mesmo Deus que redime todos, mas também foi o Deus que criou todas as coisas. Então, aí que é o ponto. Os gnósticos mesmo, né, os maniqueístas, eles criam que existiam dois deuses, um bom e um mau. Então, para o pensamento judaico, isso não fazia sentido, porque o mesmo Deus que está redimindo também é o Deus que criou todas as coisas. Então, e Paulo também, ele introduz uma figura diferente, a do sacrifício pelos pecados do Antigo Testamento. Especificamente falando, a oferta dos pecados. Mas por quê? Porque no Antigo Testamento, esse tipo de oferta era reservado para os pecados inconscientes ou aqueles que são do tipo inevitáveis, né? Ou involuntários. E Paulo, analisando o contexto, ele entende que a condição de Israel sobre a lei também se enquadra nisso. É só a gente lembrar, o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu quero, esse eu não faço. Então, para ele, não é algo necessariamente voluntário, mas é algo que está ali nos obrigando sempre a fazer. Por isso que esse tipo de oferta pelo pecado que Paulo está trazendo do Antigo Testamento e está falando que Jesus representa isso, faz sentido. Porque ele está dizendo que o pecado é dessa forma. E aí eu fiquei sem ar. Isso é importante, gente, para a gente entender o que Paulo está trazendo. Só que a argumentação de Paulo não termina aí. Ela vai finalizar no versículo 11. Então vamos ler agora do 5 ao 11, para a gente entender o que Paulo está trabalhando. Então, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Até o 11, tá? Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio de seu Espírito que habita em vocês. Temos a mesma tradução da Bíblia, olha que legal, gente. Vocês estão usando a João Ferreira, a Nova Almeida? A Nova Almeida? O meu também é Nova Almeida atualizada. Então, o ponto aqui desse trecho é o mesmo de Romanos 7,4. Os seres humanos de seu estado natural não têm utilidade perante Deus. A lei espiritual, mas o eu sou carnal e vencido ou vendido ao pecado. O que Paulo tem em mente é o seguinte: a lei, ela deve dar vida, que é o que Paulo estava argumentando lá em Romanos 7. E de nada vale... Ela não vai funcionar se alguém não estiver sintonizado a isso, porque a lei é espiritual, mas eu sou carnal, então existe uma incompatibilidade entre a lei e eu, que tenho que obedecê-la. A lei, ela deve se aplicar então a alguém que seja da mesma natureza, não que alguém seja carnal, no sentido que Paulo atribui ao termo carne, tá, gente? E sim espiritual. E aqui é um ponto importante, pode mudar, Valmir? O que Paulo entende como carnal e espiritual?
Esses são pontos que normalmente a gente não entende. Ou, às vezes até a gente entende, mas através de uma lente que é a nossa cultura. Ou o que a gente acha que é. Então, no contexto do apóstolo, segundo Craig Keener, naquele comentário, comentário histórico-cultural da Bíblia, já falei, se tiverem dinheiro sobrando, comprem. O termo carne significa fraqueza e mortalidade, especialmente quando era contraposta a Deus e seu Espírito. No período do Novo Testamento, a conotação de fraqueza havia sido ampliada para a fraqueza moral, como nos manuscritos do Mar Morto, e poderia implicar também susceptibilidade humana ao pecado, ou foco da pessoa em si mesma, em contraste com o foco a Deus. Ou seja, carne tem uma conotação negativa. Mas é importante a gente não confundir quando Paulo usa o termo corpo. É outro termo, não é o mesmo termo em grego. Corpo, se eu não me engano, é soma e carne é um que eu não lembro agora, mas é outro termo. E é importante também lembrar, como eu já falei, que Paulo, como judeu, ele não via com maus olhos o mundo físico. Para ele, o mundo físico era, de fato, criação de Deus. E a gente vai ver mais para frente que a nossa redenção está relacionada com a redenção do mundo. A gente vai ver nesse mesmo capítulo. Aguardem. E o termo espírito? Em geral, significa o próprio Espírito de Deus. No entanto, em algumas passagens, ela pode estar relacionada com o espírito humano. Aqui é um ponto interessante. Um dia eu estava conversando com a minha esposa, né? Ela falou assim, não, mas se for o Espírito de Deus, tem que ser com M maiúsculo. Daí eu falei, não, mas é que no original não tem essa diferença. Além de não ter essa diferença, não existia vírgula, não existia espaço, era um negócio mais difícil. Não existia ponto de interrogação. É difícil o pessoal realmente fazer essas traduções, né? E às vezes a gente pega e lê a Bíblia e está escrito Espírito com E maiúsculo, mas essa é uma interpretação do tradutor. Olha que interessante, né? Então, é dificuldade às vezes. Por isso que, às vezes, é bom a gente realmente ter um comentário, alguma coisa assim, de alguém que realmente manja um pouco mais de nós, do que nós. Então, oi? É a mesma palavra. A mesma palavra. Espírito pode, é o mesmo termo, espírito pode ser para os dois. Aí é esse que vai depender do contexto. Pode falar, irmã. Sim. Sim. E vamos ver ainda essa questão de Deus com Jesus com Deus mais para frente. Mas só para a gente finalizar, então, o termo aqui que é o mesmo termo, e de acordo com o N.T. Wright e o Craig Keener, aqui Paulo está se referindo ao Espírito de Deus. Então, quando ele está vive o Espírito Santo. E Paulo está trabalhando aquela categoria de duas humanidades que ele já estava falando já há alguns capítulos, entre a humanidade adâmica, natural, e aquela humanidade enxertada em Jesus. E as duas, são as duas categorias que ele já vem construindo. O que Paulo diz que Deus fez é que a lei pretendia fazer, mas não foi capaz, que é conceder vida. Beleza, isso a gente até já falou. E esse processo já está em andamento na vida diária. Então, é aquilo que a gente falou da última vez que eu vim. É o futuro invadindo o presente. É o já e o ainda não. É o agora e o porém. E é possível perceber a diferença entre aqueles que se preocupam com a carne e aqueles que estão preocupados com o espírito. E a pergunta é, em que nossas mentes estão focadas?
Em que a gente pensa? Porque é isso que Paulo está falando aqui, bem claro aqui, ó. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Tem uma outra tradução, que diz que eu não trouxe aqui, mas ele está falando assim, aqueles que são do Espírito pensam nas coisas do Espírito. O que nós estamos nos inclinando? No que nós estamos pensando ou matutando? Então, nesse momento, podemos fazer o que a carne realmente... desculpa, gente, estou um pouco com soninho. Nesse momento, podemos perceber que realmente carne não está ligada necessariamente ao mundo físico. Alguém que esteja sendo orgulhoso, ciumento ou caluniador, está com certeza se concentrando na carne, no sentido que Paulo empresta ao termo. Mesmo que as atitudes e o tema em que eles se encontram sejam abstratos, não físicos e não concretos. Uhum. Sim. É. Mas vamos tentar focar no texto. Mas obrigado pela contribuição. Que é importante, porque às vezes a gente acha que se preocupar com as necessidades físicas seja algo ligado à carne, mas não é. Como também se preocupar com coisas que são ditas espirituais, ou seja, não tem algo concreto, seja realmente ligado ao espírito, mas não é. Então, entretanto, viver dessa forma, que é ligado à carne, como já vimos no capítulo 1, significa estar cortejando e fazendo um convite à própria morte. Enquanto ao concentrarmos no Espírito, temos a vida, o principal ponto aqui, e paz. Então, Paulo está referindo ao que ele já estava dizendo lá no capítulo 1, que a gente nem lembra mais. Então, uma mente voltada à carne não é apenas hostil a Deus, mas também incapaz de obedecer à lei. E uma coisa que Paulo deixa implícito é que é o negativo. Então, uma mente voltada ao Espírito submete a lei a cumprindo. Então, ele deixa isso implícito. Mas o que isso quer dizer? Novamente, Paulo não é claro. A parte final da argumentação, então ele fala que o Espírito está... Que aqueles que têm o Espírito, estão no Espírito, serão ressuscitados dentre os mortos. Receberão a vida prometida pela lei. Só que só fica claro que Paulo entende como a fé cristã cumprindo a lei, que é o que ele está discutindo desde o versículo 1 ali, no capítulo 10. Então, vai demorar ainda. Então, a parte final do trecho nos leva à promessa de ressurreição e nova criação, que ele vai falar mais para frente. E é interessante notar, e aqui é um ponto bem legal, que tem implicações mais legais ainda, que ele fala do Espírito habitando em nós. E Paulo, ele faz uma intercambiação entre Espírito e Cristo, porque se a gente pegar, por exemplo, ali, Romanos 8:9, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Só que em Gálatas 2:20, em Colossenses 1:27, ele vai falar que Cristo habita em nós. Então, de novo, Paulo está fazendo lampejos daquela teologia da Trindade, entendendo Cristo como Deus e o Espírito Santo como Deus. Isso é muito legal. Eu gostei muito de um comentário do Jamie Dunn, porque às vezes a gente não entende assim a questão da divindade de Jesus, né? E como que isso é significativo? Porque Paulo está falando para as primeiras comunidades cristãs, né? Numa época que não se tinha ideia de Novo Testamento. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque escritura para os primeiros cristãos era só o Antigo Testamento. Era só o Antigo. E o Antigo Testamento, ele anuncia a unicidade de Deus. E aqui Paulo está dizendo, olha, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, de forma implícita. Já mostra que eles entendiam isso. E o Jamie Dunn fala uma coisa bem legal, que às vezes é difícil da gente entender se a gente não tiver esse contexto. Que ele fala assim, que não é... Sim.
Sim, que já fala da vinda do Messias e do Deus encarnado. Mas o James Dunn, ele fala uma coisa bem legal. Ele fala assim, não é tanto se a Bíblia e o Novo Testamento estão falando que Jesus é Deus, que é importante. Porque a Bíblia vem depois, o Novo Testamento vem depois. Mas é se os primeiros cristãos adoravam Jesus como Deus. E sim, eles adoravam Jesus como Deus. E Paulo está mostrando assim já essa entendimento de Jesus como divino, o Espírito Santo como divino, já aqui. Então ele está dando lampejos disso. E de novo, olha que legal, sobre a ação do Espírito. O Espírito, portanto, é o meio pelo qual uma das perguntas mais importantes que foram deixadas sem resposta na primeira sessão da carta, encontra afinal sua conclusão. Como Deus pode declarar no presente que aqueles que creem no Evangelho estão justificados, antecipando assim a forma correta, o veredito do último dia? Que é muito importante isso, principalmente por conta da Reforma Protestante, que a gente vai celebrar daqui a alguns dias, né? A questão da justificação pela fé. Oi? Já ainda não, exatamente. Então a resposta de Paulo aparece aqui. O Espírito opera no coração dos crentes de modo a produzir fé por si mesmo mediante a pregação do Evangelho. Em seguida produzir o tipo de vida descrito na segunda parte, nos versículos 4, 5 e 6. Finalmente para operar poderosamente do outro lado da morte, a fim de conceder vida nova corporal. É por essa razão, no final das contas, que não há condenação para aqueles que se encontram no Messias, porque nós estamos vivendo uma nova vida. É o já e o ainda não. Nós já vivemos um novo tipo de vida, que é a vida escatológica, que é a vida da nova criação, quando Deus vir ao mundo e consertar todas as coisas. Porque no pensamento dos judeus pós-exílio, o mundo, eles mesmos já ainda não entendiam as coisas como eles libertos de todas as coisas, realmente livres. Então eles tinham uma expectativa de que o Messias viria e libertar eles da opressão e ia pôr em ordem o mundo. Jesus veio, só que o entendimento dos cristãos e de Paulo é que essa pôr em ordem o mundo começou com a morte de Jesus. É justamente na morte de Jesus. Oi? A lei que vinha de Deus. Oi, pode falar, Marta. Sim. Sim. Mas é o Espírito agindo no coração que vai produzir essa... É o contrário. Sim. Exatamente. E... Amém. Mas olha que legal, voltando ao texto. Que ainda há uma dimensão que Paulo está trabalhando aqui, que no pensamento judaico, Deus está sobre, né, Deus transcende a realidade criada, mas Ele também está dentro da realidade criada, agindo nela. E Paulo, então, ele herdou uma rica tradição dentro do judaísmo de formas de se referir a Deus. E, de novo, olha que legal. O que Paulo faz nessa passagem é precisamente recorrer a essas diferentes formas de expressão sobre a atividade divina, com o propósito de descrever sua operação no resgate para Israel e o mundo. Deus cumpriu a lei ao mandar seu Filho, assim como a sabedoria foi enviada ao mundo de acordo com algumas tradições. Em decorrência disso, o Espírito de Deus agora habita no coração do seu povo, assim como a glória de Deus habitou no templo. Cara, isso eu achei fantástico, porque traz
uma dimensão que às vezes a gente não se toca. Porque o que simbolizava o templo em Israel? Se a gente lembrar da oração de consagração do templo, lá em Crônicas, não lembro qual das crônicas lá, uma das crônicas lá, que o judeu, quando ele olhasse para o templo, ele ia lembrar que Deus, ele atende às orações, de que o templo é símbolo da presença de Deus na terra, de que existiria da libertação, redenção e todas essas coisas. E agora o Espírito habita em nós. Assim como o Espírito habitava no templo. Isso, cara, isso para mim é impactante. Não sei vocês, mas se eu tivesse cabelo, meus cabelos estariam em pé, né? Olha que poderosa que é a ação de que tem que ser o cristão onde ele está. É aí, justamente por conta da operação do Espírito. E avançando, eu vou ler aqui, então do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como já estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão como para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. É o que você falou. A gente... Uhum. Sim. E uma pergunta que a gente pode fazer nesse trecho é por que Paulo começa falando de uma forma tão dramática, falando de dívida? Dívidas não são coisas legais, né? A Karen já fez assim, é verdade, né? Dívidas normalmente lembra coisas negativas, né? Banco, né? Você olha que a gente não tem dinheiro para pagar, você tem que escolher, eu compro, eu pago minha dívida. É difícil. Mas esse daqui é mais um caso no qual Paulo começa falando de alguma coisa, ele se desvia para depois concluir. E poderia então esperar que Paulo, ele falasse assim, olha, ele está dizendo tudo isso, tudo que ele está desenvolvendo. Ele poderia falar assim, olha, eu espero que vocês sejam gratos por tudo que Deus está fazendo. Mais ou menos é o que ele está falando aqui, só que de uma forma ruim, só que de uma forma negativa. Ele está dizendo que nós temos uma dívida referente à herança prometida que compartilharemos com o Messias. De novo, nós estamos enxertados no Messias, o Messias que representa um novo tipo de humanidade, aquele que irá governar todas as coisas mais para frente. Mas tão logo ele inicia então o parágrafo aqui que a gente está lendo, ele ressalta, ele lembra assim, putz, mas eu tenho que ressaltar o aspecto negativo também do pecado, eu tenho que ressaltar isso de forma negativa, que é o que já tratado nos versos 5 a 8. Não estamos em dívida com a carne, implicitamente estamos em dívida com o Espírito. Se tentarmos viver dessa forma na carne, nós seremos conduzidos à morte, da forma com que a gente já conversou. Não é que Deus esteja querendo punir essas pessoas, mas a consequência de viver dessa forma é a condenação. É como se Deus, a lei, ela fosse várias placas, que estivesse falando assim, olha, segue aqui, cuidado, precipício. E você fala assim, não, eu vou continuar seguindo aqui, mas porque você não tem aquele novo tipo de vida, que é a CNH, a habilitação, você não sabe virar, você não sabe diminuir, você não sabe frear. E somos chamados a uma vida de dizer não, a todo tipo de coisa que o nosso corpo, ele pede. E aqui em Colossenses 3,5, exatamente, porque a alma está pronta, mas o espírito está pronto, mas a carne não, o corpo é fraco. E no meu estado atual está bem fraco.
E tanto aqui quanto em Colossenses 3,5, Paulo está falando que esse ato de dizer não é um tipo de morte, de fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, fazer morrer a carne, mortificação, que a gente gosta também de falar. Irmã, deixa eu só finalizar o entendimento. Mas deixa eu só finalizar, senão a gente não termina hoje aqui. E hoje já está atrasado. Então, a explicação que Paulo dá para isso começa a ecoar passagens do Antigo Testamento. Que, de novo, a gente não tem esse entendimento assim que normalmente Paulo está trazendo por ser judeu, uma comunidade que possui cristãos que são de origem judaica. Ele está fazendo ecoar passagens do Antigo Testamento que falam dos filhos de Israel sendo conduzidos através do deserto até a terra prometida. Olha aqui que legal que diz o Craig Kinner, que eu sempre, quando você está, falo que é legal, né? Mas é legal mesmo. O Antigo Testamento afirma com frequência que Deus guiou Israel pelo deserto e chamou os israelitas de filhos quando os redimiu do Egito. Tanto na linguagem devocional quanto na histórica, a liderança de Deus era às vezes associada ao seu espírito. Então, os israelitas foram conduzidos por Deus no deserto e eles muitas vezes quiseram voltar à escravidão. Vocês lembram quando a gente estava falando da nova natureza e assumir nossa identidade em Cristo, mas tem algumas vezes, tem gente que quer voltar para o Egito. É isso que Paulo está trazendo aqui. E isso faz muito sentido dentro do imaginário deles. Porque se a gente lembrar, de dia Deus era uma nuvem que ia guiando eles, de noite era uma coluna de fogo, e ia guiando eles por aquilo lá. E as pessoas iam murmurando, falando assim, mas no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha sazon, a gente tinha umas coisas legais, né? E aqui é que se eles perseverassem, eles chegariam à terra que lhes foram prometida. E aqui no caso de Israel, era de fato Canaã, e no nosso caso é a nova criação, é essa nova vida em Jesus. E esse é o ponto principal do trecho. O N.T. Wright diz o seguinte: quando lemos Romanos 8, com esse tema em mente, dificilmente deixaremos de ouvir os ecos, embora a forma como aparece seja bastante reveladora. O deserto, a terra árida, parece ser o universo no qual a atração da carne permanece forte, a qual precisamos resistir. No lugar das colunas de nuvem e de fogo, os cristãos recebem o Espírito como presença pessoal do Deus vivo. Então, o cristão, ele é continuamente tentado a voltar para o Egito. E a escravidão. E de fato lá não há luta. Não tem luta quando você se entrega à carne. Mas também não tem herança e não tem presença de Deus. E no futuro isso guia à morte, que é o que Paulo fala no capítulo 1 de Romanos. Então, como a gente falou em encontros passados, o cristão ele assume uma nova identidade. Ao assumir a vida, a ser batizado. Lembra que a gente até falou de Lutero e tudo mais? Se você é batizado, você está assumindo ali uma nova identidade que está começando ali na caminhada cristã. E assumir essa identidade é assumir a vocação de Israel, tinha no Antigo Testamento, que é a adoção. Nós somos agora filhos, somos adotados, assim como Deus retirou Israel do Egito e chamou eles de filhos. E o primeiro sinal é o Espírito Santo habitando no coração de alguém. Esse é o primeiro sinal. E, consequência disso, é o reconhecimento de Deus como Pai. Que é o que ele fala aqui, Abba Pai. Conforme diz Skinner, a adoção romana, escrevi errado, que poderia ocorrer em qualquer idade, cancelava qualquer dívida e relacionamento anterior da pessoa adotada. Isso define um novo relacionamento com o Pai de quem se tornará herdeiro. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas no pensamento romano, Paulo está escrevendo para romanos, né, para a comunidade em Roma, a adoção ela poderia acontecer em qualquer momento e ela cancelava todos os tipos de dívida relacionada, cancelava o teu passado e você agora tinha que viver uma nova vida com relacionamento com esse novo Pai. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, isso para essas pessoas em Roma. Sobre esse novo estilo de vida que é você abrir a mão da carne, viver no Espírito, o Espírito Santo entrando no seu coração, Deus te adotando e você cancelando todos esses relacionamentos passados. E aqui, Paulo descreve o que acontece com termos da união do Espírito com o nosso próprio Espírito.
na teologia wesleyana isso é muito importante. Isso é muito legal, não é o foco falar de teologia wesleyana, né? Mas sim do estudo bíblico. Mas Wesley tem um entendimento do que é o testemunho do Espírito e o testemunho do nosso Espírito. Mas isso, só depois se vocês tiverem curiosidade, depois a gente manda um negócio. E o Enright diz o seguinte: é delicado descrever esse assunto. Trata-se, no entanto, de uma experiência cristã comum, em que, enquanto muitos dos nossos pensamentos em mente parecem advir do fluxo ordinário de nossa própria consciência, algumas vezes deparamos com outros pensamentos que parecem proceder de outro lugar. Esses pensamentos apontam de forma gentil, porém muito poderosa para o amor de Deus, para o nosso chamado à santidade. E o discipulado é a gente aprender a ouvir essa voz. E essa voz do Espírito, testemunhando o nosso Espírito, nos lembrando de que somos filhos de Deus, de que estamos marchando para a terra prometida. Labachúrias. Mas a questão-chave ainda está por vir. A Israel foi prometida a Canaã. E essa promessa está relacionada com Abraão. E para o pensamento judaico, isso, de novo, não é claro quando a gente lê, porque a gente não tem esse background. Kinner diz que era dito que eles herdariam um mundo vindouro. De novo, a gente já falou isso da última vez, existe um mundo presente e um mundo vindouro. Para o pensamento judaico, Israel, herdaria o mundo inteiro. E o mundo inteiro passará ao seu governo do Messias e do seu povo. E a gente está fazendo essas analogias entre a igreja, o povo cristão e Israel, como o novo Israel. E a partir disso a gente consegue ter ideia do que Paulo está querendo dizer com glorificação nesse capítulo. Porque ele fala assim, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Se a gente tiver esse background e ler esse versículo, a gente consegue ter uma ideia. Porque significa antes que vamos compartilhar o glorioso governo do Messias sobre o mundo. Paulo já afirmara isso em Romanos 5,17. Aqui ele chega ao mesmo ponto por outra via. Então, glorificação, gente, às vezes a gente tem esse pensamento, né? O que será que é glorificação, né? Às vezes a gente acha que é ficar tudo poderoso, brilhar, tudo mais. Mas no pensamento de Paulo, é a igreja herdando o mundo e governando o mundo de forma justa, com Cristo. É isso que é a glorificação. E é por isso mesmo que somos devedores de Deus. Ele nos amou, salvou e conduziu de volta para casa e para essa nova criação. E aqui também tem um aspecto importante sobre o chamado. Alguns imaginam que Deus está fazendo tudo isso e a gente pode ficar simplesmente quieto na nossa, né? Mas, de novo, Paulo está falando que é o futuro que está invadindo o presente. Se nós vamos governar esse mundo, nós temos que começar agora. Então, os dons e o chamado de Deus para nós não se destinam exclusivamente ao nosso próprio bem, mas também têm o propósito de operar através de nós para produzir transformação no mundo. Nós, de acordo com Paulo, né, no pensamento dele, nós temos que começar desde já, na nossa vida cristã, a transformar esse mundo, moldar esse mundo à nova criação. E esse é um papel importante do cristão como propagador da justiça de Deus. Não justiça punitiva, mas justiça redentiva. Esse é um ponto importante que às vezes a gente não se toca muito. Então, onde é que nós estejamos, nós temos que ser justiça de Deus. Nós temos que ser agentes da glória de Deus. Que legal, né? E vamos para o penúltimo trecho. Hoje nós vamos ter pouca conversa, tá? Então, vocês me perdoem. Depois, se vocês quiserem adentrar um pouquinho, não tem problema. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo.
porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Amém. Então, eu acho incrível como que eu escrevi errado esse negócio ali. Romandos, novo termo. Eu terminei 2 horas da manhã esse estudo, gente, então é por isso. E eu que escrevi. Por isso que está um monte de erro de português. Eu terminei 2 horas da manhã e daí eu não consegui dormir mais, então eu estou virado. Então, segundo o N.T. Wright, esse trecho da carta de Romandos, ele pode ser entendido como uma visão panorâmica de todas as coisas. Então, onde é possível ver que todo o plano de salvação de toda a criação. E também é um trecho muito difícil, que muita gente não gosta de ler. Ele foi deixado de lado muitas vezes, porque as pessoas na teologia, na história da teologia, focaram muito na teologia sistemática. Então, tentaram conformar textos às suas visões doutrinárias. Mas se a gente pensar assim, a teologia bíblica, ela só ficou meio forte mesmo, já não faz nem 100 anos. Né? Então, você tem quase 2000 anos assim, de teologia sistemática e filosofia. Então, esse é um problema. E essas pessoas se ocuparam muito com teorias da justificação, tentando explicar como que isso dá certo e tal, e foram ignorando esse trecho. Até porque ele é difícil. Romanos 8, do 18 até o 25. Tá? Pode falar, Marta. Marta. Oi. Uhum. Basicamente era. Se você, na época de Lutero especificamente, porque uns anos antes tem a queda de Constantinopla, né? E daí chega no Ocidente manuscritos e textos em grego que eram diferentes dos textos em latim. Então, essa é uma coisa interessante. Então, na época de Lutero existia um movimento ad fontes, então, de retorno às fontes. Você tem, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, tentando traduzir o Novo Testamento. Você tem, assim, gente grande voltando a isso. Mas a grande discussão deles era a teologia sistemática. Porque a questão era, assim, sobre como que você pode alcançar a justificação. Eles tinham base bíblica, mas não era a teologia bíblica, era a teologia sistemática. Muitos deles eram teologia sistemática. Inclusive o Gonzales, naquele livro sobre a evolução das doutrinas, ele tem um capítulo sobre tradição. E daí, ele lendo assim, ele me mostrou uma perspectiva que eu nunca tinha tido sobre reforma. Porque até então a gente pensa em reforma como trazer de volta a Bíblia. Só que o católico, ele crê na Bíblia. Ele crê. Tomás de Aquino, no século XII, XIII, na Suma contra os Gentios, ele fala uma questão assim, qual que é a importância do escrito dos pais? Ele fala assim, nos elucidar, explicar e tudo mais. Mas isso é um guia. Mas a palavra inerrante é a Escritura. Então, eles já colocavam isso. A grande questão era a autoridade da tradição. Qual que era a importância da tradição? Pessoal? Sim. É a tradição deles. Tanto que Jesus fala assim, olha, por meio da tradição de vocês estão aqui perturbando a questão da palavra de Deus. Mas é essa que é a questão da reforma. Então, sim, eles estavam discutindo teologia sistemática. E muito da discussão dentro da reforma protestante também foi de teologia sistemática. Se a gente parar para pensar assim, as divisões tem dentro do calvinismo. Calvinismo supralapsariano. Calvinismo... Isso, também. Mas calvinismo infralapsariano. São todas discussões de teologia sistemática. Tudo tem base bíblica, né? Mas é muito mais sistemática do que realmente teologia bíblica. Sim. Mas vamos voltar aqui então? Se eu respondi a tua pergunta, então... Eu estou com isso meio fresco, porque segunda agora tem a live lá com o pastor Alberto. Né? Então, esse trecho foi continuamente deixado de lado,
porque as pessoas focavam mais em discussões sistemáticas sobre teoria da expiação do que sobre o realmente estava sendo discutido, e também a dificuldade de interpretar esse texto, porque ele fala de Deus sujeitando a criação à vaidade. E é difícil de você entender como é que Deus fez isso, por que ele fez isso. Então esse trecho, ele está perto de ser o clímax do capítulo, que é o clímax assim meio que da carta. E Paulo continua um ponto que ele terminou no parágrafo anterior, que é o sofrimento atual, embora possa ser muito grande, nada pode ser comparado com a glória futura, né? Seremos glorificados. E ele diz o seguinte: a ser revelada por nós. Nas nossas traduções está revelado em nós. O N.T. Wright diz que a melhor tradução é por nós, e isso muda a nossa forma de entender o texto, porque se for em nós, a gente pensa numa coisa muito voltada para nós apenas. Se for para nós, a gente pensa como se a gente fosse o objetivo. Mas quando ele diz, se for por nós, através de nós, exatamente, através da igreja. Vamos pular, que senão a gente não vai ter... Pode mudar mais um, hein? Mas essa é a ideia, é justamente essa glorificação revelada por nós. E essa glorificação, como a gente já falou, se refere ao governo glorioso do Messias com o seu povo, que ele vai governar toda essa nova criação. E é justamente por isso que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque ela foi sujeitada ao pecado, ela foi sujeitada à mudança, à corrupção, e ela aguarda esse governo do Messias que vai pôr em ordem todas as coisas. E esse entendimento é necessário, para a gente entender, é necessário olhar para a história bíblica da criação. Quando os seres humanos se rebelaram e adoraram elementos da natureza, elementos da criação no lugar do próprio Deus, que Paulo fala lá em Romanos 1, a criação se corrompeu. Deus permitiu que essa condição de escravidão prosseguisse, não porque a criação quisesse que assim fosse, mas porque Ele determinou que o mundo fosse colocado em ordem de novo, de acordo com o plano original. Assim como, quando Israel decepcionou, Ele não mudou de plano, mas enviou por fim um israelita fiel. Vocês lembram quando a gente falou de Romanos 2, começo 3, da fidelidade de Deus? Deus é fiel ao seu propósito. Deus não é fiel a nós, Deus é fiel ao seu propósito, do qual nós estamos ali enviados. Deus criou todas as coisas com o propósito de que aquilo lá fosse bom. Aquilo se corrompeu. Ele poderia fazer assim, ó, dar um reset, fazer de novo. Mas Ele é fiel ao seu propósito original e vai redimir todas as coisas agora através da igreja. Vocês estão assim que tem que fazer, mas vocês estão vendo como as coisas que Paulo está falando estão fazendo sentido? Estão se encaixando? E é muito difícil ler Paulo. Não pode desistir. Não. Então a criação aqui não está apenas esperando compartilhar a liberdade dos filhos de Deus, mas em sim se beneficiar dela. E essa forma de ver as coisas traz implicações sobre como pensamos o futuro escatológico, como também a nossa atual antecipação dessa responsabilidade final para com o mundo. De novo, é revelado por nós. Nós temos que assumir a responsabilidade de ser agentes da glória de Deus. E Paulo também retrata, então, essa situação. Pode mudar, Valmir. Mais um. Paulo também retrata a situação atual dos filhos de Deus como uma tensão, que a gente vai falar, entre a promessa e o agora, e a nossa situação agora. E essa tensão, ela é manifestada no fato de que o Espírito opera em nós, mas ele ainda não completou o trabalho. Nós somos espirituais, mas vivemos na carne. Você vê, é um conflito ali. E nós temos os primeiros frutos, as primícias dessa vida do Espírito. E somos deixados na esperança, ó, tudo que Paulo vai falando ali. Fomos deixados na esperança, porque nós somos salvos na esperança. A gente está esperando essa conclusão da obra do Espírito, mas a gente não vê, assim como a fé. E gemendo e esperando, ansiosos, mas pacientes. E essa é a nossa posição. A gente anseia pela manifestação da glória, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que gemer ainda na nossa atual condição de pecado. E no quadro maior, então, Paulo situa esse gemido no mapa da criação e utiliza a imagem de dores de parto.
A criação inteira está em trabalho de parto, ansiando pelo nascimento do novo mundo de Deus. A igreja é chamada a compartilhar essas dores e essa esperança. A igreja não deve ficar à parte das dores do mundo, mas sim em oração, precisamente onde o mundo está sofrendo. É chorar com os que choram. E esse é um ponto muito legal, porque vai linkar agora com o último trecho que eu vou ler aqui, e daí a gente finaliza. A gente pode passar uns 5 minutinhos, vocês não se importarem? Vocês não se importam, né? Todo mundo dentro no... Sim, eu vou corrigir os erros de português. Porque senão o pessoal vai achar que eu sou analfabeto. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, caixinha de promessa, todo mundo já leu isso daí, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu e Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Que a teologia sistemática vai discutir um monte sobre esses 2 últimos versículos, né? Sobre a predestinação. A gente falou que Paulo vem de uma tradição que tem várias formas de se referir a Deus. E aqui tem mais uma. É aquele que sonda os corações. Outra forma legal de se referir a Deus. E a gente falou lá em Romanos 2, que Deus, Ele vai julgar todos os segredos dos homens. E também que Ele reserva elogios, lembra lá, louva aqueles que são judeus interiormente. Que a gente falou isso lá em finalzinho de Romanos 2. E agora Romanos 8, 27, ele está indo além. Ele está procurando algo no coração das pessoas. E o que ele procura? De Deus. O que Deus procura no coração dos seres humanos? Amém. É isso também. Sim. Sim, mas vamos pensar dentro do que Paulo está trabalhando aqui. Ele vai encontrar todo tipo de coisa no coração humano, porque nós somos carne também. Nós temos essa dimensão carnal, que é sujeita ao pecado. Mas conforme a gente falou no trecho anterior, toda a criação sofre dores de parto e os cristãos compartilham essa dor. Então o que Deus procura é esse gemido do Espírito, é esse sofrimento, essa coisa algo que Deus não se aparta do sofrimento do seu povo. Então, Deus espera encontrar esse gemido do Espírito, no nosso espírito. Essa vontade, esse coração que intercede pela criação, pelas dores do mundo. E a compreensão que Paulo tem aqui do Espírito é nova e impactante, de acordo com Reinhard Wright. Ao mesmo tempo que estamos lutando em oração, a gente não sabe como fazer. A gente precisa do Espírito, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E, Paulo, essa operação que vai além, esse gemido, ele fala que, o Reinhard diz que é a oração que vai além da oração. É a oração que você não consegue pôr em palavras. É aquilo que o Espírito está fazendo. E Paulo retrata Deus em constante comunhão com esse Espírito. Porque ele fala que Deus entende o que esse Espírito está falando. Isso que Paulo está dizendo aqui. Mas o ser humano não. E é justamente dessa forma que se apresenta, então, a soberania glorificada de Deus sobre o mundo na era presente. O desafio de sofrer com o Messias, de modo a ser glorificado com Ele, significa com toda certeza estar pronto para passar todo tipo de sofrimento físico, perseguição e coisa semelhante. É isso que com frequência sobrevém àquele que adora o verdadeiro Deus, enquanto o mundo ainda se encontra desconjuntado. É o Espírito Santo. Assim como a santidade deve ser vista então como um assumir responsabilidade sobre a ordem futura, como antecipação
no dia presente, a oração deve ser vista como o ato de assumir responsabilidade pelo mundo, como antecipação da nova ordem, da nova criação. E existem muitas coisas no mundo que a gente deve orar, de forma articulada, mas existem outras que a gente só tem que sofrer junto, é gemer com o Espírito, esse gemido do Espírito. E o verso 28, ele traz uma promessa muito legal, de que todos aqueles que já aprenderam a confiar em Deus já vão entender, que é que Deus vai trazer o bem, independente da situação. Então o mundo geme e nós também, mas podemos confiar que Deus está conosco, até nesses gemidos. Tem um livro, pode mudar, Valmir? Eu gosto bastante desse livro, que é Silêncio, o nome do livro, é do Shusaku Endo. O Shusaku Endo é um católico japonês, já morreu, né, faz um tempo. Tem um filme dele, foi adaptado faz uns anos, com o Andrew Garfield, vocês sabem, né, aquele cara que é o Homem-Aranha, o segundo Homem-Aranha. E nesse livro é muito legal, porque fala de um missionário português indo até o Japão, porque na época o Japão estava perseguindo o cristianismo foi proibido no Japão por 300 anos, e daí ele vai, né, numa aldeia que era uma aldeia de cristãos, que sofria muito, e ele vai vendo como que o povo cristão sofria na mão do shogun. E ele vai se ressentindo do silêncio de Deus, por isso daí que vem o nome. Ele fala assim, o povo está sofrendo, o seu povo está sofrendo, o senhor está em silêncio. Daí, bem no finalzinho do livro, ele encontra Jesus. E daí ele fala assim, Senhor, eu me ressenti com o vosso silêncio. Daí Jesus responde para ele, eu não estava em silêncio, eu sofri ao teu lado. Então, a ideia do Endo é a mesma ideia que Paulo está trazendo aqui, que é um Deus que compartilha com nós o nosso sofrimento, um Deus que está em nós, compartilha com nós, que age através de nós. Isso é muito importante para o pensamento de Paulo, e para nós também aqui. Então, os versículos 29 e 30 mostram os propósitos de Deus para todos os seus filhos, né? Assim como Israel no Antigo Testamento, Paulo entende que nós não escolhemos a Deus, mas é Deus que nos escolhe, porque Deus elegeu Israel, independente de Israel. Mas o apóstolo ele está pouco se lixando sobre como que isso se dá. Que daí que eu estou falando da questão da teologia sistemática, porque daí a gente vai criar doutrinas para explicar isso, vai falar, não, é por decisão soberana de Deus, não, é pela presciência. Paulo está falando que isso acontece de alguma forma, é um mistério. Só aceita. Tem certo. Quando a gente morrer e for encontrar Jesus, daí a gente pergunta, sabe? Coisas assim, mas não dá para entrar na mente de Deus. Daí o Entright diz assim, em vez disso, ele se concentra naquilo que Deus planejou e propôs a ele, de que eles haveriam de ser moldados de acordo com o padrão e o modelo de Deus. E eu escrevi Deus com letra minúscula, olha só, eu estava bem descrente essa madrugada. A verdadeira, e que escrevi errado, imagem de Deus, tornando-se assim genuinamente humanos, na medida em que se unem à família como irmãos e irmãs mais novos daquele que é verdadeiramente humano. Acabou. Tem a conclusão aqui, mas já passou o tempo, vocês também têm outras coisas para fazer. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Desculpa, passamos aí 10 minutos, né, por conta das situações. Amém. Deus nos chama a redencionismo. 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 Alguém? Sim. O que eu... Deixa só os outros também falar, irmã. É importante. Alguém mais tem alguma outra questão? Irmã Catopazio, você está aí de boa? Marta, a irmã aqui que eu não sei, as duas que eu nunca lembro o nome. Não? Karen, tá de boa? Você estava bocejando agora há pouco ali, né? Oi?
Eu vou mandar. Uma coisa assim que eu sinto, lendo a Bíblia em geral, né? É que assim, existe uma distância muito grande, assim, falo como leigo, né? Não tenho o conhecimento de ler no original. Mas tem uma distância linguística muito grande, né? Porque a gente falou agora do termo carne, o termo espírito, né? O espírito. Então tem uma distância linguística muito grande. Tem uma distância cultural muito grande. Então tem assuntos ali que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Paulo está se referindo ao modo romano de adoção. Paulo está se referindo a questões da sociedade, da comunidade. Então... Uhum. Uhum. Sim. E até a forma de entender a lei e tudo mais, às vezes a gente entende de forma muito parcial, a partir da nossa perspectiva, muito parcial também de ver. E por isso que eu acho que é importante a gente, esses momentos de estudo bíblico, realmente, a gente tentar se aprofundar nos aspectos às vezes, das miúças do negócio, através de um autor bem conhecido, tudo mais, né? Uma leitura mais guiada para nós que somos leigos, né? Você não é leiga não, tu é formado em teologia. Não, tinha que se virar. Tu não é leiga não. Leigos somos nós, né? Oi? Mas com brincadeiras à parte, né? Eu acho que é muito importante esses momentos de estudo bíblico, justamente para a gente se adentrar nesses aspectos que numa leitura em casa a gente não pega. Às vezes uma Bíblia com comentário, ela vai nos ajudar, mas não ajuda tanto quanto você lê justamente com um comentário de 2, 3 autores, né? Então, não percam os próximos capítulos. Tá bom, gente? Vamos finalizar orando aqui, que hoje eu estou mais para lá do que para cá. Vou para academia. Hoje tá tenso. Paizinho amado, muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Abençoa, meu Pai, agora a nossa saída para casa. Abençoa, meu Pai, esses momentos de estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a ordem por tudo. Amém.